Bem, meus amigos, nesse horário tem início agora o estudo do livro Nosso Lar. O livro é hoje, dia 26 de março de 2021. Então, esta obra que nós estudamos, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Nós estamos estudando o capítulo 11, que tem por título Notícias do Plano. Não é? Nós já estamos há duas aulas estudando, hoje vamos para a terceira aula estudando esse capítulo, que é um capítulo muito importante, um capítulo que traz para a gente informações muito interessantes. Então, eu sempre peço a vocês para deixar aí o Livro dos Espíritos pertinho, porque a gente sempre vai dar uma espiadinha aí no Livro dos Espíritos, né? É o nosso livro, é o livro mais importante que nós conhecemos e que nos ajuda para quase todos os estudos, né? Então, nós vamos dar início agora ao estudo de um livro, Nosso Lar. Então, eu vou começar fazendo a leitura do texto. Nós paramos bem no meio do meio do texto. Vamos ver se a gente se localiza aqui. Vocês vão procurar um parágrafo que diz assim: quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam, achem esse parágrafo. Quando os recém-chegados das zonas inferiores... O ideal é que a gente sempre marque onde a gente parou e coloque a data onde vai começar o próximo parágrafo, o próximo texto. Então, lá no meio desse parágrafo, diz assim: é Lísias que está falando. Lísias é o visitador da saúde, né? É esse título que ele tem. Então, Lísias diz assim: a governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos. Numerosos serviços de controle direto, como, por exemplo, o de alimentação, distribuição de energias elétricas, trânsito, transporte e outros. Aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados. Não fiquem mais sobrecarregados, diz ele aqui, né? Dos outros, mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. No que concerne ao repouso, a única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que toca nesse terreno. Então, ele vai falar aqui ele está falando sobre essa questão, não é? Então, nós poderíamos perguntar assim: por que a necessidade de controle direto pela governadoria sobre os serviços de alimentação? Por que a necessidade desse controle? Apesar que nós já vimos uma série de problemas que aconteceram, né? Então, por que a necessidade de controle direto pela governadoria sobre os serviços de alimentação, distribuição de energias elétricas, trânsito, transportes e outros da colônia? Por que a governadoria está tão preocupada com esse tipo de coisa? Então, nós vamos partilhar o ecrã e começar a conversar sobre essas questões. Vamos lá. Deixa ele abrir aqui. Eu esqueci de fechar esse aqui. Vamos lá. Fechando aqui.
está aqui. Curso do livro Nosso Lar, capítulo 11, terceira parte. Então, seguindo aqui. Essa centralização ocorre pela representatividade e importância desses serviços para a coletividade de nosso lar, garantindo assim a harmonia e eficiência no mais alto grau possível. Novamente, a gente volta aqui para a gente conversar sobre algumas coisas. Primeiro, muitas vezes os companheiros dizem assim, isso é uma grande besteira. Questão de luz, trânsito, energia elétrica, isso não existe. Isso é uma grande bobagem. Né? Isso é grande bobagem. Isso é da cabeça de André Luiz. Mas aí a gente lembra sempre o que Allan Kardec escreve no livro A Gênese, lá no capítulo 14. Basta o espírito pensar e ele cria. Essa colônia Nosso Lar não é uma colônia de regiões superiores. Infelizmente, nós sabemos que não é. Ela é uma colônia ainda muito próximo à Terra. Muito próximo à Terra. E os espíritos, quando chegam a essa colônia, são espíritos que ainda trazem uma série de questões materiais com eles. Uma série de questões. Entendeu? Então, não é uma coisa assim, morri, não tenho mais necessidades. Nós sabemos que não é bem assim que funciona. Né? Nós ficamos, sim. É verdade que o espírito não tem mais aquela necessidade. Nós sabemos disso. O espírito não tem. Mas aquele que desencarna e chega no plano espiritual, e que desencarna preso às questões materiais, ele sente necessidade disso. Ele sente necessidade disso. E a espiritualidade maior, ela vai trabalhando essas questões aos poucos, respeitando a nossa situação, o nosso grau evolutivo. Entendeu? Porque eles também não têm essa pressa. Não é assim. Não é a base da violência. Então, eles vão caminhando. Eles vão trabalhando isso em nós. E nós, você quer ver uma coisa muito simples? Nós falamos isso agora na nossa aula que nós terminamos sobre a história do povo hebreu. Quantas coisas, quantas práticas que os seres daquela época, os homens daquela época tinham, nós falamos sobre isso, há 1000 anos antes de Cristo, que nós ainda estamos praticando aqui. Lembrando a questão do êxodo, que esses povos sofreram, saindo da sua terra, na Palestina, indo para a Babilônia. Eu pergunto, devido à violência das guerras, eu pergunto, esses êxodos acabaram? Esses êxodos acabaram? Hoje, não existem mais populações tendo que abandonar sua terra natal, procurando segurança em outros países por causa da violência humana. E muitas vezes esses países estão em melhores situações, fecham as portas, não desejando receber esses exilados. Infelizmente, às vezes, quando o dia amanhece, é encontrado corpos de crianças pequenas nas areias das praias, porque os barcos que elas estavam em alto mar, fugindo da guerra, das agonias que sofrem lá, afundou. E nós temos que ver estampado nos jornais cadáveres de crianças boiando nas areias das praias, ou mortos
naqueles acampamentos terríveis, por causa de doenças e outras coisas terríveis. Os hebreus sofreram terríveis êxodos há 1000 anos atrás. 1000 anos até Jesus. Mais 2000 até os dias de hoje. 3 mil anos, 3 mil anos, 3 mil anos. E as práticas continuam. Então, como desejar que o espírito, que tão apegado às coisas materiais hoje, às suas posses, aos seus confortos, assim que desencarne, se veja libertado desses desejos, desses pensamentos. Logicamente, imaginando que a grande maioria não é espírito superior. Então, a gente tem que entender, e os espíritos amigos, bondosos, como foi Jesus para com aqueles homens daquela época, tenha paciência de esperar, como Jesus teve. E a paciência dele foi tanta, tão sublime, que antes de desencarnar, o que ele disse a Deus? Qual foi o pensamento dele nas suas últimas orações, enquanto estava aqui na Terra? Pai, perdoa-nos, porque eles não sabem o que fazem. Não é verdade? Então, dizer que nós não vamos sentir fome, sede, quando chegarmos ao plano espiritual, que não vamos querer os confortos que temos aqui, é uma grande tolice. É achar que o homem, ao desencarnar, já está liberto. Então, isto acontece sim. Né? Então, está lá. E como já vimos no capítulo 9, nas questões de alimentação da colônia, a governadoria necessitou assumir a administração do abastecimento para modificar e equilibrar a relevância desse fenômeno puramente material nos hábitos abusivos de outrora de seus habitantes. Porque aqueles que vão chegando ao nosso lar ainda carregam consigo esses hábitos abusivos de quando estavam encarnados. Eles trazem isso e querem ver isso e querem receber aquelas vantagens. Então a governadoria precisou assumir essa administração de mão de ferro para ir aos poucos modificando e equilibrando para esses espíritos a relevância desse fenômeno, mostrando para eles que essa necessidade não era real. Ela ainda acontecia devido aos nossos apegos. Porque verdadeiramente o espírito não precisa disso. Só que nós não sabemos disso. Então eles precisavam ir esclarecendo esses espíritos. E continuam, né? Porque a gente vê isso nas mesas mediúnicas, essas necessidades. Então, outra pergunta que nós poderíamos fazer: como podemos entender essa lei do trabalho e essa lei do descanso que é falado aqui nessa obra? A lei do trabalho pressupõe a afirmativa: a cada um segundo as suas obras, considerando que toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. E que o limite do trabalho é o limite das forças. O limite do trabalho é o limite das forças. De onde surge a necessidade do descanso? Para a reposição das energias gastas com a finalidade de harmonização do espírito, seja no plano material ou espiritual. Então, o limite do trabalho é o limite das forças. E é daí que surge a necessidade do descanso. No momento que a pessoa sabe que as suas forças estão verdadeiramente esgotadas, aí vem a necessidade de descanso para a reposição
das energias gastas com a finalidade de harmonização do espírito, seja no plano material ou no plano espiritual. Mas devemos atentar para a diferença entre o descanso do homem na matéria, que é o repouso do corpo, e do espírito na erraticidade, que é o repouso moral ou repouso intelectual, onde todos trabalham e descansam de forma organizada. O serviço flui com maior equilíbrio, ninguém é sobrecarregado. Então, onde todo mundo trabalha e descansa de forma organizada, tudo acontece harmonicamente. Não há desequilíbrio. Ninguém fica sobrecarregado. Porque aquele que está sobrecarregado vai descansar, aquele que já está descansado vai trabalhar. Não há abuso. Não há abuso. Não é? Então o serviço flui com maior equilíbrio. Ninguém é sobrecarregado. Vamos pegar aqui o Livro dos Espíritos, nas questões 674, 675, 678 e as outras. Diz aqui, capítulo 3º da Lei do Trabalho, necessidade do trabalho. Questão 774. Pergunta Kardec. A necessidade do trabalho é lei da natureza? E os espíritos respondem. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Então, a civilização obriga o homem a trabalhar mais. Por quê? E aumenta as necessidades e os gozos. Então, o homem, vivendo em sociedade, ele acredita ter mais necessidades. E quer ter mais prazeres, mais lazeres. E aí ele trabalha mais para poder atender tudo isso. Questão 675. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Tá? Então não é só o trabalho físico. Toda ocupação útil é trabalho. Questão 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto mais necessidade, mais trabalho. Quanto menos necessidade, menos trabalho. Quanto menos materiais são estas, quanto menos materiais são essas necessidades, menos material é o trabalho. Não deduzais daí, porém, que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Dizer que quanto menos materiais são estas necessidades, menos material trabalho, quer dizer que eles sejam ociosos. Eles vão trabalhar de uma outra forma, tá? Questão 682. Limite do trabalho, repouso. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então, durante o repouso não quer dizer que você vai ficar dormindo o tempo todo. Você pode repousar lendo um bom livro. Você pode repousar vendo um vídeo instrutivo, assistindo uma palestra edificante. Tudo isso você pode repousar, tá? Então, aqui, ó, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Eu estou repousando, fazendo uma boa leitura,
estou desenvolvendo a minha inteligência. Questão 683. Qual o limite do trabalho? O das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Você é que vai saber o limite das suas forças. E aí você verificará se você precisa ou não do repouso. E voltando aqui no livro dos Espíritos, da questão 254, nós vamos encontrar a seguinte pergunta. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? Eles respondem, eles os conhecem, porque os sofreram. Não os experimentam, porque materialmente, como vós outros, são espíritos. Então, eles os conhecem porque os sofreram quando estavam encarnados, tá? Mas no momento, quando estão no plano espiritual, eles não experimentam. Eles vivenciaram esse sofrimento quando estavam encarnados. Mas depois que desencarnam, eles não os experimentam. Não os experimentam, porém, materialmente, como vós outros. Eles são espíritos. Tá? Aqui no meu livro, preciso botar um ozinho, como vós outros. Tá? Então, eles não os experimentam materialmente no plano espiritual, como nós experimentamos esses sofrimentos aqui na Terra, porque eles são espíritos. Tá bom? Então, vamos seguir aqui. Fazendo mais uma pergunta. Se o descanso é uma lei natural, por que o governador, que ele fala que o governador nunca repousa? A necessidade do descanso é inversamente proporcional à evolução do espírito. E a hierarquia do governador demonstra sua condição evolutiva superior. Entendeu? Então, lá no finalzinho da 254, diz aqui, a espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Nós vemos isso. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão repousar. Então, é isso que acontece com esses espíritos. É isso que acontece com o governador. Como ele é muito elevado, ele não sente tanta necessidade assim de repouso. Entendeu? Na realidade, isso está na 254A. Eu botei aqui 254, mas é a 254A, tá? Deixa eu só confirmar aqui. Não, é 254 mesmo, gente, desculpa. É 254 mesmo. Porque a 254... 254 mesmo, tá certo. Então, eu vou até reler de novo a 254. Diz aqui, não podem sentir a fadiga como entendeis. Conseguintemente, não precisam de descanso corporal como vós, porque não possuem órgãos cujas forças devem ser reparadas. O espírito, entretanto, repousa no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual, inteiramente moral, seu repouso. Quer isto dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário e não se fixa em qualquer objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão descansar. Então, por isso que o governador não tem tanta necessidade de descansar. Porque quanto mais os espíritos são elevados, menos cansados eles ficam. E justamente, não é? É a nossa inferioridade ainda
que ainda nos torna muito cansados. Quanto mais elevados nós formos, menos cansados nós ficaremos. Por isso, né, o governador não sente assim tanto cansado. Vamos voltar ao nosso livro. Aqui diz assim, mas aí André Luiz perguntou, né? Mas ele nunca se ausenta do palácio? Mas nunca se ausenta ele do palácio? Interroguei. Somente nas ocasiões que o bem público exige. A não ser em obediência a esse imperativo, o governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, que representa a zona de nosso lar, onde há maior número de perturbações. Ministério da Regeneração. Por quê? Porque é o ministério que fica aqueles que logo chegam, tá? Que logo chegam da Terra. Então, representa a zona de nosso lar, onde o maior número de perturbações. É o ministério dos recém-chegados, né? Dada a sintonia de muitos dos seus abrigados com os irmãos do umbral. Numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram, recolhidas. Aproveita eles, pois as tardes de domingo, depois de orar com a cidade no grande templo da governadoria, para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo-lhes os difíceis problemas de trabalho. Então a gente vai imaginando as preocupações que dão aqueles que recém-chegados da Terra, né, pela desencarnação na colônia Nosso Lar. Nesse mistério, quer dizer, nessa atividade, priva-se às vezes de alegrias sagradas, amparando desorientados sofredores. Quer dizer, ele se priva de estar com aqueles espíritos mais evoluídos, né, confabulando coisas mais edificantes, para estar amparando os desorientados e os sofredores. Não é? Então, a gente pensa, como é possível permanecer a sintonia de muito dos abrigados do Ministério da Regeneração da colônia com os irmãos do umbral? Fica aquela coisa, como é que esses espíritos... Por favor, desliguem o microfone. Como é que esses espíritos que desencarnaram, que o detalhe é esse, que desencarnaram, permanecem com a sintonia com os irmãos do umbral, né? Então, como é possível permanecer a sintonia de muitos dos abrigados do Ministério da Regeneração, da colônia, com os irmãos do umbral? Vamos ver isso aqui. No livro Roteiro de Emmanuel, tem um capítulo chamado Afinidade. O livro é Roteiro, do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 26, Afinidade. Diz assim, a mente, quer dizer, a mente do homem, tá? Em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente. É só um instantinho aqui, gente, eu só vou dar uma voltinha aqui. Desculpe, eu pulei um slide, eu vou voltar a ler esse slide. Diz assim, apesar desses espíritos, ele quer saber, nós queremos saber como é possível permanecer a sintonia de muitos dos abrigados do Ministério da Regeneração da colônia com os irmãos do umbral. Então, apesar desses espíritos se situarem em ambiente vibratório de acolhimento, que eles desencarnaram, estão no Ministério da Regeneração, tá? Estão em um ambiente vibratório de acolhimento. Suas mentes, ainda em perturbação, recém-chegados da Terra, pela desencarnação, estão no Ministério da Regeneração, são bem acolhidos, vibratoriamente falando, mas suas mentes, ainda em perturbação,
continuam vinculadas a outros espíritos, que permanecem em um umbral mais denso, em decorrência de sentimentos de culpa e obsessões. Ainda tem a ligação, não se libertaram. Afinal, não há limites demarcatórios para a sintonia mental. Você não pode estabelecer um limite. A minha sintonia mental só vai até aqui. Não, não há limite demarcatório para a sintonia mental. A nossa mente viaja pelo espaço. Não há barreiras para ela. Os bloqueios vibratórios que envolvem os atendidos não se sobrepõem ao livre-arbítrio persistente desses espíritos. Os bloqueios vibratórios que os companheiros do Ministério da Regeneração colocam para tentar evitar essa sintonia, essa leviandade que é manter esse vínculo, não se sobrepõe ao livre-arbítrio persistente desses espíritos, exceto quando seja extremamente necessário. Então, eles respeitam o livre-arbítrio do indivíduo. E eles não vão, a não ser em casos extraordinários, extremamente necessários, é que eles vão bloquear. Eles vão bloquear. Mas, normalmente, os bloqueios vibratórios que é derramado sobre esses irmãos que estão lá no Ministério da Regeneração não se sobrepõem ao livre-arbítrio persistente desses espíritos. O livre-arbítrio persiste, exceto quando seja extremamente necessário. E aí, no livro Roteiro de Emmanuel, no capítulo 26, Afinidade, o instrutor diz assim: a mente em qualquer plano, olha aí, não tem limite, não tem barreira vibratória. A mente em qualquer plano emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente. De modo imperceptível, ingerimos pensamentos a cada instante. Eu uso, a palavra ingerir. Como se a gente comesse, Ingerimos, absorvemos pensamentos a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Isso, gente, é fantástico, esse terço de Emmanuel. Ele diz aqui, projetando em torno de nossa individualidade, ele está falando da atmosfera psíquica. Projetando em torno da nossa individualidade as forças que acalentamos, aquela que nós ingerimos, as energias que nós ingerimos, que acalentamos em nós mesmos. Por isso, quem não se habilite a conhecimentos mais altos, quem não está buscando conhecimentos mais altos, quem não exercite a vontade para sobrepor-se, para vencer, estar acima, sobrepor-se às circunstâncias de ordem inferior, padecerá invariavelmente a imposição do meio em que se localiza. Aí eu lembrei dos hebreus, que estão lá na escravidão da Babilônia. Não é? Eles não estavam buscando sobrepor-se às circunstâncias de ordem inferior. Eles estavam pedindo vingança, ao invés de buscar perdoar. E aí o que estava acontecendo com eles? Padecendo a imposição do meio que se localizavam, que era lá no cativeiro terrível. Então, olha isso aí. Percebeu? Então a gente perguntaria, por que o governador troca o repouso das alegrias sagradas pelas atividades, pelas atividades do ministério?
da regeneração, onde as exigências de trabalho são as mais pesadas da colônia. Por que ele faz essa troca? Para auxiliar aqueles irmãos mais sofredores, gente. Esse é o interesse dele. Auxiliar aqueles irmãos que estão ali sofrendo terrivelmente. Terrivelmente. Vamos seguir aqui a leitura do livro mais um pouquinho. Deixara-nos o aeróbus nas vizinhanças do hospital, onde me aguardava o aposento confortador. Em plena via pública, ouviam-se, tal qual observara a saída, belas melodias, atravessando o ar. Notando minha expressão indagadora, Lísia explicou fraternalmente. Essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica, olha que beleza, a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria, é mesmo, né? Quando a gente está fazendo alguma coisa e a gente bota uma boa música, isso nos dá uma alegria, um estímulo para continuarmos trabalhando, não é mesmo? E as alegrias sagradas seriam caracterizadas, né? Porque ele pergunta, por que o governador... Houve essa pergunta, né? Por que o governador se sente tão... Ele prefere, né? Porque eu troco o repouso das alegrias sagradas pelas atividades no Ministério da Regeneração, onde as exigências de trabalho são as mais pesadas da colônia. Por que ele tem essa prioridade? Em vez de estar lá com os espíritos superiores, ele prefere estar ali trabalhando no Ministério da Regeneração, onde a dor bate de uma forma muito forte, né? E onde tem muito trabalho, né? Então, seria isso. As alegrias sagradas seriam caracterizadas por confraternizações afetivas e momentos culturais, onde os espíritos descansam, a mente se harmonizam. Para o governador, sua dedicação aos irmãos, ainda resistentes ao auxílio fraterno, socorridos do Ministério da Regeneração, é sua fonte de energia. O exercício natural da caridade como alimento de espíritos evoluídos como ele. Então, o que o alimenta é o trabalho do bem. É atender aqueles irmãos que estão necessitados. Isso é o alimento dele. Isso é o repouso dele, é a fonte de energia. Porque nós vimos, quando nós estamos cansados, o que temos que fazer? Temos que repousar para repor as energias. Ele repõe as energias auxiliando os mais sofridos, que são aqueles que chegam em estados lastimáveis da desencarnação e vão para o Ministério da Regeneração. São aqueles que têm mais dificuldade, dão mais trabalho. É assim que ele repõe as energias dele. É trabalhando, é praticando a caridade. Não é? Então, o exercício natural da caridade é como um alimento, uma fonte de energia para os espíritos evoluídos como ele. E na vida espiritual, né, nós vimos aqui, não há ali instrumentos musicais, não é? Terrenos para reproduzirem as melodias. Mas como nós já vimos no capítulo 3, a harmonia que o espírito traz em si se concretiza através do fluido cósmico universal, que vibra sob a ação de sua vontade e se propaga dessa maneira. Pode-se compreender a música espiritual como uma dádiva fluídica na harmonização. A alegria e bem-estar dos espíritos nela mergulhados e sintonizados. Mas lhe é possível, se assim o desejarem, plasmar os instrumentos da matéria fluídica. Não teve aquele lá, o livro dos médios,
Não fala daquele que plasmou a caixinha de rapé? Lembra? Da mulher que ela desdobrou, encontrou o espírito assentado numa cadeira ao lado da cama dela, com uma caixinha de rapé. Eles também podem plasmar, se desejarem, os instrumentos musicais. Mas essa música é, como ele disse aqui, né? O espírito traz em si e se concretiza através da harmonia, né? Que o espírito traz em si se concretiza através do fluido cósmico, que vibra, o fluido cósmico vibra sob a ação da sua vontade e se propaga. Dessa maneira, pode-se compreender a música espiritual. Então, o espírito faz com que, através da vibração, né, que ele faz o fluido vibrar pela ação da sua vontade, de tal forma que sai um som de música. Não é assim que a pessoa faz com as cordas de um violão? Você toca aquelas cordas de um violão da forma como você deseja, e daquelas cordas, que são a vibração daquelas cordas, sai um som, dando o som que você deseja. Não é assim? Você vai lá na harpa, você toca aquelas cordas e dali sai um som. O espírito faz vibrar o fluido cósmico sob a ação da sua vontade. E esse fluido, essa vibração, se propaga. Dessa maneira, a gente pode compreender a música espiritual como uma dádiva fluídica na harmonização, né? A alegria e bem-estar dos espíritos, nela mergulhados, sintonizados. Mas se eles quisessem, poderiam sim fabricar fluidicamente os instrumentos, como aquela caixinha de rapé lá que está lá no Livro dos Médiuns, foi fabricada. Aqui no Livro dos Espíritos, questão 251. Vamos dar uma olhadinha aí. São sensíveis à música os espíritos? Aí ele pergunta o espírito. Ele responde uma pergunta. Aludes à música terrena? Porque Kardec perguntou se os espíritos são sensíveis à música. E eles responderam com a pergunta. Aludes, quer dizer, falas da música terrena? Que é ela? Quer dizer, que é ela a música terrena comparada à música celeste? A esta harmonia de que nada na Terra vos pode dar ideia. Quer dizer, na Terra nós não temos nada que pode dar ideia da música celeste, né? Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, quer dizer, a música da Terra. Por lhes não ser dado ainda compreenderem outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. Gente, se nós, quando ouvimos um Mozart, um Beethoven, um Chopin, ficamos maravilhados, imagine ouvindo uma música celeste, né? Realmente nós não sabemos o que é isso. Vamos voltar aqui ao nosso livro. Nesse inteirinho, porém, chegáramos à portaria. Lísias e André Luiz estavam lá, andando e chegaram à portaria. Atencioso enfermeiro adiantou-se e notificou. Irmão Lísias, chamam-no ao pavilhão da direita para serviço urgente. Então, um companheiro que estava lá alertou Lísias. O companheiro afastou-se calmo, enquanto eu me recolhia ao aposento particular, repleto de indagações íntimas, né? Então, André Luiz ficou ali a pensar sobre tudo aquilo que ele tinha escutado. Em sua assistência experiente a espíritos necessitados do equilíbrio e paz, Lísias compreende o seu papel como ferramenta dessas necessidades de equilíbrio e paz, com a segurança dos que já conquistaram o seu mundo íntimo na batalha das emoções. Ele sabe, né, da responsabilidade que ele tem
com esses espíritos que recém-chegados à Terra. E tem consciência do comando divino sobre todas as coisas, através da cooperação de inúmeros outros trabalhadores. No livro Calma, de Chico Xavier, Psicografia de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel, tem um capítulo chamado Paz em Nós. E Emmanuel diz assim, num trecho desse capítulo: a paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. E é preciso anotar que o dever cumprido é fruto da compreensão. Né? Então, a paz não é uma coisa externa, é fruto da nossa tranquilidade, saber que nós estamos cumprindo com as nossas obrigações. Né? E é preciso anotar que o dever cumprido é fruto da compreensão. Então, a gente também tem que perceber o seguinte: eu compreendo os meus limites. E se eu, dentro das minhas limitações, estou cumprindo com o meu dever, eu estou com paz de espírito. Porque tem aquela pessoa que fica assim: ai meu Deus, eu queria fazer muito, mas eu não posso. Qual é o seu limite? Você tem que saber. Nós temos que saber o nosso limite. Compreendendo o nosso limite, sabendo que dentro das nossas limitações nós estamos fazendo o máximo, então nós temos a consciência do dever cumprido. Nós estaremos em paz. Ainda nesse livro, tem um outro capítulo chamado Serenidade e Paciência, onde Emmanuel diz: compreendamos que somos colocados uns à frente dos outros, a fim de aperfeiçoarmos. Então a gente tem que saber que a gente tem uma posição. Nunca nos esqueçamos de que a eficiência não se harmoniza com a pressa. Ser eficiente não quer dizer ser apressado. Mas não se fará vista sem apoio da diligência, da presteza. Quer dizer, ser, como ele diz aqui, né? Ser eficiente não quer dizer ser apressado, mas nós precisamos também ter uma presteza. Não é por isso que eu vou ser lento demais, né? É preciso ter uma presteza. Ainda nesse livro, outro capítulo, Mantendo a Serenidade. Sabemos que nada sucede sem permissão da divina providência, mas todos somos chamados a cooperar com a providência divina que nos consente a liberdade de atuar nos acontecimentos do cotidiano. É aquela coisa, sabemos que Deus governa tudo, mas nós somos chamados a participar. Não é porque o Senhor comanda tudo que eu tenho que ficar sentado, deitado em berço esplêndido. Nós somos chamados a cooperar com a providência divina, como Lísias está fazendo, que nos consente a liberdade de atuar nos acontecimentos do cotidiano, em nossa condição de espíritos responsáveis. Saibamos arredar, quer dizer, saibamos desviar da nossa influência pessoal o que seja claramente desnecessário à sustentação da paz no campo dos outros. Então, que a gente abrace a tarefa, sabendo desviar da nossa influência pessoal o que é desnecessário à sustentação da paz no campo dos outros. Né? Sabendo escolher, fazer as escolhas adequadas para que a gente cumpra com a nossa missão. E como disse Emmanuel nessas mensagens maravilhosas, que a gente tenha compreensão para agir no momento certo, da forma certa, no tempo certo, fazendo as boas escolhas, sabendo que a nossa participação é necessária e é importante. Tá bom? Então, esse capítulo, ele traz essa recomendação para todos nós. Nós somos importantes, mas precisamos saber agir, tá? Com equilíbrio, com coerência, tá? E sabendo que o Senhor conta com a nossa ajuda, com o nosso trabalho.
Alguém gostaria de falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, comentar algo? Gente, vamos participar, hein? Não é só ouvir, a gente também tem que refletir, tá bom? Senão fica aquela coisa de um fala e o pessoal só fica calado. Não é bem assim. Rose, Fale, já que você quer que a gente participe, deixa eu falar uma coisa, que eu estava aqui imaginando, quando fala naquele trecho sobre as músicas celestes. Aí eu fiquei imaginando como serão essas músicas, nada semelhante ao que a gente ouve aqui. Na maioria das vezes nós ouvimos músicas bem vulgares na Terra. Existem músicas lindas, clássicas e tudo mais. Aí eu fiquei imaginando como será uma música celeste. Não dá nem para imaginar. a música clássica, não vou dizer que a música clássica é a música celeste, Com certeza não. mas ela nos dá, né? Vamos dizer assim, uma ideia do que seja uma música, uma ideia, vamos dizer assim, uma pálida ideia. Uma pálida ideia, né? Porque uma não chega nem perto. Ideia do que seja essa música celeste. Porque às vezes, né, eu gosto muito de Chopin, adoro Chopin. Né? É Chopin e também tem aquela outra música, esqueci o nome do autor agora, Clair de Lune. Gente, aquela música é maravilhosa. Eu viajo. Outra música que eu adoro, Bolero de Ravel. A forma como ela vai crescendo, Bolero de Ravel. Nossa, que coisa linda! Né? Tem outras maravilhosas. Tem uma outra agora que eu esqueci o nome. É Mendelssohn. Outro compositor que adoro, Mendelssohn, um negócio assim. Ele tem uma música maravilhosa também. Então, se a gente viaja com Bolero de Ravel, com Clair de Lune, Chopin, eu adoro, imagine, daí a gente poderíamos dizer assim, estamos tendo uma pálida ideia do que será uma música celeste. Está bem distante, gente, mas o caminho, poderíamos dizer, seria por aí, aonde nós poderíamos tentar analisar o que é uma música celeste. O caminho seria mais ou menos por aí, entendeu? Seria mais ou menos por aí, porque quando nós estamos no planeta próximo, não dá para ter uma ideia do que é uma música celeste. Mas a gente já tem belas músicas, né? Belas músicas. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Eu. E deixa ele falar primeiro. Eu estou lembrando. Eu estou lembrando de quando a gente trabalhava na oficina de arte, lá no CEOI, a gente trabalhava o livro de Leon Denis, Espiritismo na Arte. E ele fala sobre a arquitetura, sobre a pintura, sobre a música, sobre a poesia. Então, quando ele fala, eu agora não lembro exatamente, eu fui lá dentro procurar o livro, mas eu arrumei há pouco tempo, então não sei ainda onde está, para poder ler. Mas procura esse livro, tá, Iraci? Procura esse livro, Espiritismo na Arte, de Leon Denis. Então, ele fala que a música lá a música celeste é percebida através das cores, sabe? É muito interessante. Eu não me lembro exatamente o que ele falou, mas essa parte ficou guardada, porque a gente estudou esse livro durante a oficina, nos anos que a gente teve nesse trabalho.
Tem outra coisa, tem outra explicação sobre a música. Cada nota, ela tem uma cor. Geralmente, quem bota uma música suave e começa a trabalhar numa tela, a pintura sai